bem. Queridos irmãos, então, eu convido vocês antes de continuarmos a falar aqui, a entrar na palavra de Deus, eu convido você mais uma vez para nós fazermos uma oração. Irmão Gil, seria possível você daí fazer esta oração para nós, irmão Gil? Com certeza, fazemos só. Então, tá bom. Então, por favor, nos dirija em oração nesse momento. Vamos lá. Fechem os olhos em reverência. Querido Deus, amado Pai, nesse momento estamos entrando na sua presença para mais uma classe bíblica. Que o Espírito Santo possa nos dirigir a aprender o que o Fábio vai ministrar nesse momento. Que a tua palavra seja um guia de nosso entendimento e que nós possamos a cada dia saber mais do Senhor. Abençoa todos nós agora, que possamos compreender o que vai ser dito na aula. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. 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 Muito já louvado. A gente está tendo já, esse já é o nosso 10º encontro, né? A gente se propôs desde o início a tirar esse momento das terças-feiras para nós estudarmos aqui juntos alguns assuntos concernentes à palavra de Deus. Deixa eu ver aqui só. Irmão Gil, só fecha o seu microfone, por gentileza. E aí a gente sempre fala, a gente traz textos, traz aqui uma dinâmica para a gente estudar, mas é livre, né? Cada um, se vocês tiverem dúvidas, eu sempre falo, né? Por favor, nos passem suas dúvidas, sejam elas quais forem, para que a gente possa considerar e possa trazer um retorno para vocês, certo? E nós tivemos, nesta última semana, expostos ali importantes. E aí, no final do estudo de hoje, depois que nós finalizarmos o tema de hoje, eu quero abordar essas duas perguntas juntamente com todos vocês, porque eu acho que pode contribuir aí também para outras pessoas, tá bom? Pode ser? Então, depois a gente vai falar sobre essas duas questões, tá bom? Mas o tema de hoje é salvação. Como se dá, biblicamente, a nossa salvação? E é um estudo que, aparentemente, é fácil, é tranquilo, mas, infelizmente, há algumas distorções de entendimento com relação a como se dá a salvação das pessoas, a nossa salvação, né, dos seres humanos. Como é esse processo, biblicamente falando? E aí, a grande diferenciação e às vezes até inconscientemente, tá? A gente pende para um lado de achar que a nossa salvação é por obras. Onde está a nossa salvação? Será que é por obras? Será que é pela fé? Qual é a verdade bíblica com relação ao que nos leva à salvação, né? O que as obras têm a ver? O que a fé tem a ver? O que é graça? Enfim, essa é a proposta de nós estudarmos alguns textos hoje da palavra de Deus para nós vermos a respeito desse assunto. E até na introdução desta lição, a pergunta é feita, né, já na própria palavra de Deus, lá no livro de Jó, quando um dos amigos de Jó faz o seguinte questionamento, né, a Bildade. Ele fala: como, pois, seria justo um homem perante Deus? Como pode uma pessoa ser justa perante Deus, uma pessoa nascida de mulher? Ou seja, uma pessoa que é de carne e osso, assim como eu e você. Como se dá, como é possível esse processo de justificação perante Deus? E a Bíblia nos traz essa revelação, nos traz através de alguns versos, nos mostra claramente qual é o método bíblico de salvação, tá bom? Primeiro quesito que a gente se propõe agora é a gente ver no Antigo Testamento alguns versos que falam a respeito de salvação. Como é a salvação no Antigo Testamento, tá? E aí a gente separou aqui, temos separado aqui alguns textos. O primeiro já começa lá em Gênesis, tá? Então, o primeiro livro que nós vamos abrir é Gênesis, ok? O primeiro livro da Bíblia.
e nós vamos considerar aqui um verso. Gênesis capítulo 6. Aqui no capítulo 6 de Gênesis, é um momento em que a gente conhece, em que, após a criação, após a entrada do pecado, a degradação humana foi brutal. O pecado devastou tudo e chegou à condição de que no verso... no capítulo 6, no verso 6, chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Olha só a situação da corrupção do gênero humano por causa do pecado. E aí, nós sabemos que, dentro desse capítulo, fala a respeito de um juízo, um pré-juízo de Deus ali, eliminando praticamente toda a vida da terra, através do dilúvio, né? Através do dilúvio. E aí, mas não foi toda. A gente sabe que uma família, vamos dizer assim, encontrou salvação. E aí, qual foi o segredo desta família, na pessoa de Noé, ter encontrado a sua salvação naquele momento? Quer ver? Verso 8. Verso 8 aí do capítulo 6 de Gênesis. Está escrito assim: porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Diante daquele momento, de toda aquela tragédia humana, uma pessoa, através de uma pessoa, houve salvação de uma família, mas qual foi o requisito aqui? O verso diz que Noé achou o quê? Graça. A salvação de Noé foi pela graça de Deus. Noé tinha bons costumes? Sim, se nós continuarmos a leitura, no próximo verso 9, nós vamos ver que ali diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e buscava andar com Deus. Mas ele era perfeito? Não. Ele tinha boas obras? Tinha. Mas o que revela aqui, o verso anterior, o verso 8, diz que ele achou graça perante Deus. Então, a salvação de Noé foi pela graça, ok? Quero dividir alguns salmos com você, de Davi. Salmos de Davi. Vamos para o Salmo número 6, primeiro. Salmo número 6. Salmo número 6, verso 4. Olha só o que o salmista aqui fala a respeito. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me. Pelo quê? Pela tua graça. Ele não fala, salva-me, Senhor, porque eu tenho feito boas obras. Ele fala, salva-me unicamente e exclusivamente pela tua graça, Senhor. Olha o pedido do salmista. Capítulo 13, aqui dos Salmos mesmo. Vamos até o capítulo 13. Capítulo 13, o verso é o 5. Ok? Olha o que diz aqui nesse verso. No tocante a mim, confio nas minhas obras. É isso que está escrito aí? No tocante a mim, confio nas minhas obras. Não. Está escrito, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, a salvação está em quem? Está em Deus. E ele confia na graça para obter a salvação. Está vendo? Neste verso? Muito bem. Aqui ainda em Salmos, podemos dividir ainda mais um verso aqui, pelo menos no Salmo 86. Vá um pouquinho mais à frente e vá até o capítulo 86 de Salmos.
o verso 15. Verso 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, mais um verso falando sobre graça. E agora, eu ainda queria dividir, deixa eu só ver aqui. Ok, poderíamos também dividir aqui um outro verso do livro de Gênesis. Gênesis, volte lá em Gênesis, por favor, capítulo 15. Volte lá em Gênesis, capítulo 15. Aqui no capítulo 15, já está falando sobre Abraão, ou ainda aqui Abraão, né? E aqui tem um verso muito importante, que é o verso 6, que diz algo revelador, e diz assim, ele quem? Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a sua justiça, ou para a sua salvação. Então, creu no Senhor. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado, foi colocado na conta dele, ou seja, isso é o quê? Isso demonstra o quê? A graça de Deus, ok? Abraão não fez nada. Pelo contrário, se nós formos estudar aqui, nós vamos ver que nesses momentos Abraão, inclusive, errou muito, né? Teve dúvidas e tal, mas pela fé, pela sua crença, por ele confiar, diz o texto que isso foi imputado como justiça. Então, a gente, através desses versos, fica bem claro, pelo menos para mim, acredito que para você também, que no Velho Testamento se fala muito na graça, na salvação pela graça. Vamos para o Novo Testamento, considerar alguns textos agora no Novo Testamento. E aí, o primeiro deles que nós poderíamos considerar seria no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 15. Vamos prestar bem atenção em alguns desses versos, nesse tema, porque ele tem a ver com uma das perguntas dos questionamentos que nós vamos considerar depois, tá bom? Olha lá, Atos capítulo 15, verso 11. Veja o que está escrito ali. Mas cremos que fomos salvos, olha o que os discípulos estão falando, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, aqui, os discípulos estão falando o quê? Que a graça de Jesus é o que os salvou. Eles sabem que o que salva eles é a graça. Vamos também a Efésios. Vá mais para frente aí, você vai encontrar Efésios. Depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 2. Ok? Capítulo 2 de Efésios. Aí eu quero considerar com vocês a partir do verso 4. Vamos considerar alguns versos aqui. Vamos começar pelo 4. 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, continua o verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos ou nos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e aí ele diz o quê? Pela graça sois salvos. Entende? Pela graça e por Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Só nos é possível, só nos será possível sentar em lugares celestiais e ressuscitar em Cristo Jesus. Através do quê?
da graça. Muito bem. Verso 8. Então, vamos ao verso 8 aqui também, já que estamos aqui em capítulo 2 de Efésios. O que diz ali, ó? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9, acho que completa toda essa linha de estudo aqui nossa, e diz assim, vocês são salvos, o verso 8 diz que é pela graça, e o verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se há alguma dúvida, de repente, eu acho que pelo menos esses versos talvez sejam os mais reveladores, né? Pela graça, verso 8, sois salvos, e o verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então, tá claro? Está. Mas nós podemos ainda caminhar com mais alguns versos. Por exemplo, de Romanos. Volta um pouquinho para trás aí, e você vai encontrar Romanos. Vamos ver o que Paulo falou aos romanos e fala a nós também aqui a respeito desse assunto. Romanos capítulo 3. Verso 24. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 24. Dona Luísa ali sentadinha com muito frio, mas acompanhando. Muito obrigado, Dona Luísa. Verso 24 diz assim na minha tradução: vocês são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Essa graça está em Cristo Jesus. Ok? Paulo revelando aos romanos, ele está falando a respeito de salvação. Se você for o subtítulo antes do verso 21, você vai ver a justificação pela fé em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus a nossa salvação, e isso nos é concedido através da sua graça, ok? Salvação pela graça. Ainda outros textos nós podemos considerar, como, por exemplo, 1 João, lá perto de Apocalipse, nós vamos encontrar a primeira carta de João. Vamos embasar aqui essa nossa afirmação de salvação pela graça, acho que já está ficando bem claro a todos nós, com vários textos. 1 João, capítulo 5. Ok? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este. E esta é o seu filho. A vida externa está no filho, está em Jesus. O verso 12 complementa e finaliza. Aquele, então, que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Aquele que aceita Jesus, porque a salvação depende da graça oferecida por Jesus na cruz do Calvário. Então, se você aceita isso, se você tem o filho na sua vida, se você aceita Jesus como filho de Deus e como seu salvador, então você terá a sua salvação. Então, você tem a graça. Agora, quem não tem o filho, quem não aceita o filho, quem não quer o filho, não tem a vida eterna, ok? Mas eu não quero ainda ficar por aqui, eu quero considerar mais alguns textos. Volte algumas páginas e vá a 1 Pedro. 1 Pedro, é só voltar algumas folhas aí, você vai chegar aí 2 Pedro e daí 1 Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 13. Olha o que está escrito ali. Por isso, cingindo o vosso entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente o quê? Inteiramente na graça que vos é trazida na revelação de Jesus Cristo. Precisamos esperar e confiar na graça que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa. E aí podemos ainda correr o olho para o versículo 18, aí mesmo capítulo. E ali está escrito o quê? Versículo também é o 19. Perdão, até o 20 podemos ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que você e eu não fomos resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue
como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, e aí ele estipula o sangue de Cristo. Não foi por coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo. E o verso 20 finaliza, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora, no final dos tempos, por amor de vós. Entendeu? Ele está falando assim, vocês, nós todos somos resgatados, não por coisas corruptíveis, não por ouro, não por prata, não por diamante, não por nada, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que agora, no final dos tempos, vai se manifestar na vida daqueles que o aceitam. Ok? Então, todos esses textos do Novo Testamento, como outros, que já começam, e a graça ela começou a ser revelada quando? Imediatamente à entrada do pecado. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, quando acontece a queda de Eva e de Adão, a gente já vê que Deus profere a primeira palavra de graça, Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele viria para pôr inimizade entre ti e a mulher, né? Então, lá já foi oferecido a Jesus, imediatamente após o pecado existir. Então, vemos alguns textos no Velho Testamento que fala que a nossa salvação exclusivamente pela graça. E no Novo Testamento, acabamos de ver vários textos que nos dizem que é pela graça e não por obras. Porém, em Apocalipse diz que nós somos julgados pelas obras. E aí, como é que fica essa questão de obras no plano da salvação? Se nós vemos textos, e eu acho que basicamente concordamos que a nossa salvação é pela graça. Mas então, eu não preciso das obras? As obras não têm valor nenhum? De certa forma, para a nossa salvação, não tem valor. A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça. Porém, as obras revelam o quê? A graça que alcançou a minha vida. Entende? Então, quando eu me entendo agora como cristão, nova criatura sou. Lembra que Jesus falou? Pelos seus frutos o conhecereis. Externamente, a salvação que alcançou internamente. Então, as obras, elas não são o efeito da salvação, mas elas não são a causa da minha salvação, mas ela é o efeito da minha salvação. Quando eu me encontro e me entendo como um salvo, quando eu entendo o que é o plano da salvação para a minha vida se transforma ao ponto de eu fazer e ter as boas obras. Isso não é um sinal de que a salvação me encontrou. Não sei se vocês estão entendendo. Entende? Eu não sou salvo pela boa obra que faço, que produzo, mas eu demonstro a minha salvação pelas boas obras. Então, a base do juízo pode até ser as obras, por quê? Porque elas demonstram exteriormente aquilo que Jesus fez interiormente. Ok? É apenas o resultado da minha salvação e não o efeito da minha salvação. E aí, diante desse contexto de salvos, alguns efeitos, como as boas obras, acontecem, como a fé aumentada, né? A pessoa salva, ela não tem vergonha e não tem êxito nenhum em se arrepender, em reconhecer e se arrepender dos seus pecados, né? E aí vai produzindo alguns frutos que, assim como as obras, demonstram o quanto o plano da salvação foi eficaz e transformador na vida de cada um. Ok? Muito bem. A respeito desse assunto especificamente de salvação, esse foi um assunto assim bem pontual. Ele é um assunto que precisa ser trabalhado, que precisa ser falado, que precisamos ter lido esses textos, né, na Bíblia,
mas eles são muito específicos e muito diretos e muito claros, né? E eu creio que não fique assim dúvidas com relação a isso, né? Eu só queria ainda comentar aqui, eu acho que vale a pena, uma questão. Mas o que, apesar de todos sabermos, né? Mas eu gostaria de considerar aqui alguns textos, pelo menos dois, do que Jesus fez, então, para nos salvar. Qual foi a atitude de Jesus para nos salvar? Eu sei que você já sabe, mas eu gostaria de dividir pelo menos mais esses dois textos dentro desse estudo, ok? Então, considere comigo aí, primeiro, vamos ao texto de Romanos. Romanos, capítulo 5. Acho que nós podemos ainda considerar dois textos aqui, ou três. Romanos, capítulo 5, verso 8. Que Jesus fez para nos salvar? Acho que aqui é um verso que pode nos responder. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo ainda nós sendo o quê? Pecadores. Então, o que Cristo fez pela nossa salvação? Morreu por nós. E ainda, nós na condição de pecadores. Ele morreu, sim, pelos pecadores, né? Há um outro texto de Hebreus, e aí você vai ter que ir para frente ali para achar Hebreus, novamente. Hebreus capítulo 9. Verso 22. Hebreus capítulo 9, verso 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão, não há salvação, não há remissão de pecados, por consequência, não há salvação. E aí, então, o que Cristo fez por nós? Derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Entendeu? Então, no plano da salvação, sempre foi o quê? Sempre foi graça, né? Tanto na aliança do Velho Testamento, como o sacrifício de animais, como agora na nova aliança, no Novo Testamento, não mais com o sacrifício de animais, mas com o sacrifício do próprio Cordeiro, que é Cristo Jesus, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, sempre a salvação foi por meio exclusivamente do derramamento de sangue, e o sangue precioso de Jesus Cristo. E isso é concedido a nós, não foi de graça, foi o maior custo que pode existir, mas é oferecido por nós o quê? De graça. É oferecido àquele que aceita, recebe o Filho e tem a sua vida salva e também transformada, né? Ao ponto de gerar automaticamente boas obras. Mas confirmo mais uma vez, perante os textos que lemos e outros tantos, que a nossa salvação, a base da nossa salvação é apenas a graça, a misericórdia de Cristo Jesus e o sacrifício, que é revelado no sacrifício que ele fez por todos nós na cruz do Calvário. Ok? Fábio. Com relação a este... Pois não? Alguém falou? Fui eu. Tem uma questãozinha aqui no YouTube. A Andresa está perguntando se compaixão quer dizer graça. Ok. A compaixão, ela leva à graça. O que é a compaixão? É eu ter um sentimento... a compaixão é um sentimento que leva alguém a fazer alguma coisa por outra pessoa, né? Então, eu vejo o sofrimento alheio, eu tenho compaixão e eu tenho algum ato para amenizar o sofrimento daquele outro. A compaixão minha, a compaixão de Jesus, a compaixão de Deus fez eles
nos salvarem através do sangue de Jesus. Entendeu? Isso é compaixão, é um sentimento que leva a pessoa a fazer algo para ajudar a outro que está passando por um momento difícil. Então, a compaixão levou a Cristo praticar o plano da salvação e nos salvar pela sua graça. Não sei se era isso, se era essa a questão, se isso era o cerne da dúvida aí de quem perguntou. Aqui, pelo YouTube, isso foi pelo YouTube, Drica? Sim, Fábio, pelo Nossa, YouTube, a Andresa. Andresa, estou vendo aqui, compaixão. Isso. Andresa, não sei se foi suficiente isso para você ou se você gostaria que se aprofundasse mais nisso. Gislaine, um grande abraço. O irmão José Fialec também nos acompanhando. Ela colocou aqui, ok, obrigado a você pela sua sinceridade, pela sua pergunta. Muito bem. Amados, eu queria, então, aproveitar aqui esse estudo e falar sobre 2 assuntos, tá? Nós estamos com um pouquinho de tempo, que pode haver alguma dúvida aí, e aí foi nos trazido esses pontos, e eu gostaria aqui de comentar alguma coisa com vocês, tá bom? Uma primeira pergunta que houve é a questão sobre o estudo da alma. O que é a alma, né? E nós vimos que a alma, segundo a palavra de Deus, é algo que ocorre através de uma transformação. Vamos lá. Vamos a Gênesis, capítulo 2. Ok? Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui nós estamos vendo sobre a formação, a criação do homem e da mulher. Então, diz assim, no verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é uma alma? O que é uma alma? Uma alma é a junção da matéria, do pó, barro, matéria que é existente neste mundo, é algo deste mundo, barro, é algo que nós pisamos, é algo que nós podemos apalpar, certo? Quando recebemos o sopro de Deus, esta matéria passa a ser uma alma vivente. Veja bem, eu até frisei no estudo, passa a ser e não a ter. Então, o que isso nos revela? Que a alma ela só existe pela associação da matéria com o sopro de vida dado por Deus. A junção dos dois faz existir uma alma. Uma alma. E a alma, nossa, ela, vamos assim, resumidamente, ela contém as características pessoais que distinguem cada um de nós. Eu vou tentar dar uma resumida, só para a gente entender, deixar assim mais simples, mesmo porque também eu não posso complicar muito, senão eu também não vou entender. Então, na alma, é as nossas características pessoais. Então, eu diria que pelo menos três aspectos as almas se distinguem, uma das outras, a minha da sua. Por exemplo, 3 aspectos. O primeiro aspecto seria as emoções, ok? Os sentimentos. Cada um tem um sentimento ou tem as suas emoções diferente um dos outros. Concorda comigo? Então, um aspecto que diferencia uma alma da outra, e lembrando que a alma só existe quando tem a junção dessas duas matérias, é o que está bem claro aqui no verso 7 do capítulo 2, né? Que passa a ser uma alma vivente, e cada um tem sentimento e emoções diferentes. O que também há de diferente entre as pessoas que diferem?
Veja bem, o sentimento tá no barro? O barro tem sentimento? Não tem, é matéria, o barro é matéria. Tá? Então, o sentimento está na alma, está naquilo que se forma quando o sopro de Deus invade a matéria, aí forma uma alma vivente, é o que a Bíblia diz. E dentro da alma tem o sentimento. Outra coisa que tem, o intelecto, o conhecimento. E aí é outra coisa que difere as pessoas. Cada um tem um intelecto, pode ser, às vezes, muito próximo um do outro. Eu posso ter um nível de conhecimento muito próximo de uma outra pessoa, mas sempre vai ter diferenciação, sempre vai ter alguma coisa que eu sei a mais e o outro sabe a mais, entendeu? Então, sentimento, intelecto e poder de decisão, entendeu? Vontade. Então, são pelo menos 3 elementos que vamos dizer assim, formam a alma, dão característica à alma da pessoa. Entendeu? A Bíblia, naquele estudo, eu citei vários textos, como, por exemplo, Ezequiel 18:4, como Ezequiel 18:20, como Gênesis 46:27, que fala sobre os filhos de Jacó que foram para o Egito, né? Falaram assim, ó, 70 almas foram para lá, ou seja, 70 pessoas. Então, tem vários textos na Bíblia que Jó capítulo 27, verso 3, 34, versos 14 e 15, são vários textos que se referem à alma como pessoas. Em vez de ele falar pessoas, ele fala almas, ou seja, ele está dizendo que o quê? Que ali é uma quantidade de pessoas que é matéria, mas também tem pessoas vivas, são almas viventes, entende? E aí, quando a junção desses 2 elementos se desfazem, quando a matéria deixa de ter o fôlego de vida, ou seja, aquilo que nós conhecemos como morte, o que acontece com a alma? A alma, Eclesiastes capítulo 9, capítulo 12, verso 7, diz o quê? Que o pó volta para a terra e a alma deixa de existir. E o espírito volta, e o fôlego de vida volta para Deus, que o deu. Então, aquela característica que era da associação dos 2 elementos deixa de existir. Os meus sentimentos, quando eu morrer, os meus conhecimentos, as minhas emoções vão deixar de existir com a separação desses 2 elementos. A alma só existe quando há junção do sopro de vida com a matéria. Ok? Então, a explicação para alma seria isso. Mas a pergunta é, qual é a diferença entre alma e espírito? Ok? Alma, até aqui, será que nós conseguimos compreender o que é a alma? A alma é o resultado da associação da matéria com o fôlego de vida dado por Deus, o sopro de Deus, ok? Isso é alma. Quando morre, a alma jaz no esquecimento. Isso daí também é bíblico, nós falamos sobre isso. Eclesiastes 9:5. Jaz no esquecimento. Ok? E aí a pergunta é, e o espírito? O que é o espírito? Muito bem. O espírito é exatamente aquele sopro de vida que se juntou com a matéria e tornou a alma, e fez a alma. Esse sopro é o Espírito de Deus, é um pedaço que Deus nos dá que concede a vida para nós. Entende? No grego, o Espírito é pneuma, no grego. Ok? O que é isso? Pneuma. O que te dá condição de vida? Não é esse ar que entra nos seus pulmões e sai toda hora que faz com que você esteja vivo? Se você cessa o ar que enche os pulmões, você acaba morrendo, certo? Esse fôlego de vida que faz a nossa respiração, pneu. Quando você está com problema nos pulmões, você vai aonde? No pneumologista. Pneuma, ok? A raiz da palavra pneu do carro,
O que enche o pneu do carro? Ar. O ar, o sopro. Então, o pneuma é o sopro, o espírito, em grego, é pneuma. Então, o Espírito de Deus, é ele que nos dá vida. É o que Deus emprestou a cada um de nós, é o que Deus empresta a cada um de nós para que tenhamos vida. Por isso, explica também o grande conflito dentro de nós, muitas vezes, o pedaço de Deus que existe dentro de nós, que nos dá vida, brigando com o quê? Com a carne. E no meio desta briga está o quê? A nossa alma, que é a nossa razão, que é as nossas emoções, que ela fica ali, ó, entre um e outro. Então, o qual estiver, vamos dizer assim, prevalecendo na minha vida, se na minha vida eu estou esquecendo das coisas do Espírito, esquecendo das coisas de Deus, a carne está dominando a minha alma. Os meus sentimentos, o meu intelecto, as minhas decisões estão baseadas na satisfação da minha carne. Agora, quando eu procuro as coisas espirituais e esse pedacinho de Deus, esse fôlego de vida pode fazer essa diferença, então a minha alma vai o quê? Vai se aproximando da vontade de Deus, esse pedacinho que há de Deus em cada um de nós, que nos dá a vida. Então, o que é o Espírito é exatamente o que está escrito aqui. É o sopro de Deus em nós. É o fôlego, é o ar que respiramos. Entendeu? Que nos dá vida. É esse fôlego. E aí, o que diz? Quando morremos, o fôlego de vida volta para Deus que o deu e o pó volta para a terra. E a alma deixa de existir. Ok? Fábio, esta, pelo menos... Oi. Mais uma questãozinha aqui no YouTube. Eu vou estar lendo, tá? É da Andresa também. E ela diz o seguinte: estava quase perdendo minha fé em relação a uma situação do meu filho, devido ao livre-arbítrio. Aí alguém me falou que dentro dele tem uma alma que geme por salvação. A alma reflete na nossa salvação? Dentro da alma está exatamente o livre-arbítrio, o poder de decisão. O fôlego de vida produz em nós a alma. E é que nem eu falei, dentro da alma, né, dentro dessa associação entre esses dois elementos, está a nossa consciência, está, entendeu? A nossa razão, as nossas decisões. Então, sim, o que eu alimento a minha alma é que vai decidir para qual lado eu estou caminhando, né? Ora, eu posso estar indo para as coisas de Deus, do Espírito que há em mim, ora eu posso estar pendente para o lado da carne, para o lado da matéria, porque a junção daquilo que Deus me deu com o que agora é matéria, é aqui desta terra e está corrompido, no meio delas está a nossa alma, e é ela que fica sendo, vamos dizer assim, instrumento de batalha entre o inimigo de Deus e Deus. O inimigo de Deus através da matéria e Deus através das coisas espirituais, do seu espírito, deste ar que ele nos empresta e que nos dá a vida, e que quando se cessa essa vida, volta para Deus. Né? Muito bem. Ok? Muito bem. Então, diferença entre alma e espírito, ok? Será que nós conseguimos captar? Se ainda houver dúvidas, por favor, a gente pode tentar achar ainda mais elementos. Ok. Um outro questionamento, e esse talvez seja um pouco mais... não sei se a palavra seria complicado, mas seria um pouco mais profundo. A pergunta era a respeito de predestinação, né? Será que nós somos predestinados à salvação? E esse tema ele se encontra aí em alguns textos da Bíblia. Se a gente for pesquisar, tem alguns textos aí que pendem
aí para um entendimento nesse formato de predestinação, né? Muito bem. Quais seriam esses textos? Eu até separei alguns textos aqui. Romanos, capítulo 9, por exemplo. Se você tiver a curiosidade, nós podemos ir até lá juntos. Não há problema nenhum em apresentar algum desses textos que parecem nos dar uma ideia de predestinação nesse sentido. Então, Romanos capítulo 9, podemos, por exemplo, pegar aqui do verso 14 até o verso 18, onde diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E aí ele responde: de modo nenhum. Aí ele continua: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantarei, para mostrar a ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, esse é um dos versos, é um dos textos bíblicos que parece ter uma conotação aqui de predestinação, que Deus é quem decide a salvação de quem ele quer. A ideia de predestinação nesses termos, ela é facilmente defendida pelo argumento do quê? Que Deus tem poder para todas as coisas, ele é o dono de tudo e ele pode fazer qualquer coisa. Então, esse é um termo que pode ser usado para defender a predestinação. Há outros textos, como, por exemplo, Romanos, ainda em Romanos, capítulo 8, você vê que Paulo foi um dos maiores contribuintes para esta questão. Então, aqui no capítulo 8 ainda de Romanos, verso 26, mas o verso 29 é o mais contundente. Vamos dividir o verso 29. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aí, tem mais aí, pelo menos uma meia dúzia de versos, que às vezes leva a pessoa a pensar sobre predestinação. Só que há um problema se a gente levar essa teoria, esse entendimento de que Deus predestina as pessoas para a salvação. Alguns problemas. Primeiro deles, será que Deus vai contra a sua natureza? Porque a natureza de Deus, a palavra diz que Deus é o quê? Deus é amor. Sendo Deus amor, ele ia ter o desejo de simplesmente eleger assim: olha, esse eu quero salvar, eu vou salvar, esse não. Né? Porque a ideia de predestinação, muitos acreditam nesse formato de predestinação incondicional. Ou seja, depende de suas atitudes, das suas escolhas, Deus já definiu que você é um salvo ou é um perdido. Você entende? E aí pode causar, se todos nós acreditarmos e formos para esse entendimento, pode trazer sérios problemas. Por exemplo, se eu entendo que não importa o que eu faça, eu já estou salvo ou já estou perdido, então para que eu vou lutar contra mim mesmo com alguns sentimentos negativos? Entendeu? Se tudo que eu fizer, tanto de bom ou de ruim, não vai fazer diferença nenhuma. E aí, como é que seria o mundo? Todo mundo fazendo o que bem entende, porque, sabe, não faz diferença nenhuma. Se eu matar alguém, não vai fazer diferença, porque já está definido se eu vou ser salvo ou não. Então, o mundo seria o quê? Seria um caos. Outra coisa, se nós entendermos nesse formato, então nós vamos dizer que Deus faz o quê? Acepção de pessoas. Ele faz acepção de pessoas. Ele olha assim: esse aqui tá muito feinho, então esse aqui não vou salvar, não. Esse aqui, entende? Então, aí a gente estaria a mesma coisa que acusando Deus o quê? De fazer acepção de pessoas.
E aí também estaríamos também praticamente dizendo que Deus é o responsável pelos crimes, por todas as barbaridades, né? Porque ele predestinou aquela pessoa a ser ruim, predestinou aquela pessoa a fazer o que é errado. Então, esta linha de predestinação incondicional, ela vai de encontro a todo o resto da palavra de Deus. Se nós fôssemos defender e acreditar nisso, nós teríamos que praticamente eliminar toda a Bíblia, porque toda a Bíblia vem o quê? Vem chamando as pessoas a um arrependimento, né? Em vários pontos da Bíblia a gente encontra se, né? Deuteronômio capítulo 28, talvez seja o texto mais abrangente, né? Onde diz lá, se o meu povo fizer isso, então eu farei aquilo. Então, mas se já está definido, então isso aí tudo seria o quê? Seria um teatro de Deus? Vocês entendem? Então, a predestinação incondicional, a gente pode refutar esse tipo de ideia de que Deus predestinou independente dos nossos atos, porque vai, né? Então, porque João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ué, para que ele vai dar o Filho? Para que ele vai fazer? Para que vai existir um juízo se tudo já está decidido? É só um teatro, então? Você entende? Não faz sentido. Agora, existe alguns textos que será que é predestinação ou é presciência? Deus sabe o que vai acontecer. Entende? Outra coisa, a predestinação a gente pode realmente entender, mas uma predestinação condicional, ou seja, Deus predestinou uma gama de pessoas para a salvação sobre tais condições. Ele predestinou as condições para que aquelas pessoas sejam salvas. Então, sim. Exemplo. Então, na predestinação de Deus, quem serão salvos? Aqueles que aceitam a Jesus como seu filho, que aceitam o sacrifício de Jesus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, entende? Uma predestinação condicional. Então, Deus fala assim, estes vão ser salvos. Eu estou destinando eles à salvação, porém existe o quê? Condições. Porque se for incondicional, vai de encontro a tudo o que nós conhecemos da palavra de Deus, né? Não seria tudo então um grande teatro, né? Porque se tudo já está escrito, seria um grande teatro. E aí outra coisa que se eliminaria, o livre-arbítrio. Então, o que faz? Onde é que colocamos o livre-arbítrio? Né? O poder de escolha, se tudo está selado. Então, eu diria que é até perigoso. É perigoso, espiritualmente falando, se nós formos para a linha de entendimento de uma predestinação incondicional. Isso traria até tormento na cabeça de quem confia nisso, né? E agora? O que eu faço? Porque não importa o que eu fizer, eu já estou com o meu futuro selado, né? Isso, se você fizer comparações a toda a palavra de Deus, isso não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, né? Mas sim uma predestinação, a Bíblia realmente fala, tem textos aqui bem claros a respeito disso. Agora, qual que será o grande desejo de Deus? Não é que todos se salvem? A predestinação de Deus, se ele fosse predestinar alguma coisa, é o quê? Que todos se salvem, né? Aí, eu gostaria de ler com você, por exemplo, mesmo Paulo, que escreveu esses textos de Romanos, assim como Efésios capítulo 1, do verso 4 até o verso 10, 11, é Paulo escrevendo também, é bem complicado. Agora, esse mesmo Paulo escreveu, por exemplo, 1 Timóteo. Vamos ver 1 Timóteo? Primeira Timóteo, capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 4, tá? E aí diz assim, na minha tradução: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor do quê? De todos os homens. De todos os homens. Em favor também dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade, com respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja o quê? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento o quê? Da verdade. Né? Então, e aí tem outros textos, né? Mas o grande desejo de Deus, e eu acho que isso faz sentido para todos nós, é que todos cheguem. Só que esse desejo de Deus não garante que todos vão chegar à sua salvação, vão aceitar a Jesus como seu Salvador. E a gente sabe que tem muita gente que não acredita nem que Jesus veio, entende? Então, e a Bíblia é muito clara: quem não aceita o Filho, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Né? Deus gostaria que todos se salvassem, mas por haver condição para que isso aconteça, nem todos vão se salvar. Quando a gente vai para Apocalipse, vamos lá, e eu acho que daí eu finalizo por aqui. Apocalipse. Quando eu vou para Apocalipse no capítulo 2, capítulo 3, quando ele fala sobre as 7 igrejas, sobre os 7 períodos da igreja e tal, em cada período ele fala de uma característica pertinente. Por exemplo, se nós formos, deixa eu ver aqui, capítulo 2, começa falando sobre a primeira carta, a carta da igreja de Éfeso. No verso 7, capítulo 2, verso 7, diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele fala, olha, tem uma característica para aqueles que vão para o paraíso, que vão obter a salvação. São os vencedores, ou seja, para ser um vencedor, aquele que é vencedor é porque ele tomou algumas atitudes, ele fez algumas escolhas, e essas escolhas levaram ele a ser vencedor, entende? Ele não fala assim, não fala que aos que Deus predestinou, não, ao vencedor, aquele que fizer as boas escolhas, aquele que aceitar a Cristo, vai se assentar. Se nós formos a carta a Esmirna, verso 11, Verso 11 do capítulo 2 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte, né? A gente viu, já estudou sobre isso, sobre a segunda morte, que seria a segunda ressurreição, a ressurreição depois do milênio, que é para exterminar. Então, ele está falando ao vencedor, ou seja, há uma característica. E assim vai. Verso 17 fala sobre o vencedor, verso 26 fala sobre esse vencedor, no capítulo 3, o verso 5 fala sobre... Então, e tantos outros textos. Então, não há como, com todo o resto da palavra de Deus, se apoiar em 5 ou 10 versos que falam sobre predestinação e irmos para uma linha de entendimento que Deus predestina pessoa a pessoa. Não, ele predestina umas condições para que as pessoas alcancem a sua salvação, ok? Há condições que as pessoas precisam buscar, apesar que, obviamente, nossa salvação é só pela graça, mas essa graça ela precisa ser revelada em nossas escolhas, né? Então, seria isso que eu gostaria de dividir com vocês a respeito desses 2 assuntos, tá bom? E aí, se persistirem as dúvidas, ou se tivermos novas dúvidas, nós vamos, então, individualmente nos aprofundar neste tema, ok? Que Deus continue abençoando a todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui.
tá? E que Deus continue trabalhando em todos os corações, em todas as vidas, não somente de vocês, como dos seus familiares e aqueles que precisam do poder de Deus em suas vidas. Que a graça de Deus alcance a todos nós. Amém? Muito bem. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração para finalizar este momento, e aí nós vamos abrir nossos microfones, nos cumprimentar e falar uns com os outros, tá bom? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela nossa vida, pelas oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas vidas, mas principalmente, Pai querido, pela graça que o Senhor nos oferece, a qual em Cristo Jesus está a nossa salvação. Que a vida de cada um desses meus amados irmãos, amigos que aqui estão participando desse estudo e que ainda hão de escutar, Pai querido, esta gravação, esse estudo, que a tua misericórdia, que a tua graça nos envolva ao ponto de garantir salvação. Pai querido, que cada vez mais o teu santo e bom Espírito possa falar ao nosso coração em sabedoria para melhor fazermos a tua santa e divina vontade. Que as tuas bênçãos sejam abundantes sobre a vida de todos esses queridos, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem.